Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui. São 15 horas, o tempo tá lindo, sabe? Um céu azul claro, tudo muito sem sol, né? Um ventinho agradável. Semana que vem vai vir outra onda de calor, vai ficar mais uns 10 dias. Mas enquanto não chega, enquanto esse clima chuvoso, essa paz, vamos aproveitando. A gente tem que viver assim, um dia depois do outro. Mas enfim, eu creio que o que eu tinha que falar sobre a Argentina, eu já falei. Posso até acrescentar algumas coisas. Que a grande questão do Milei não é se ele vai cumprir os 4 anos, não vai. A questão é se ele vai cumprir os 6 meses. Porque ele falou, anunciou as medidas dele, né? Vai aumentar enormemente o desemprego, a carestia, a fome e, portanto, a revolta, porque um punhado de otário votou acreditando que o insano ia resolver os problemas do país. E ele vai piorar todos eles, inclusive por conta da geopolítica mesmo. Ele não vai conseguir o apoio que ele acha que ele vai ter dos Estados Unidos. Menor chance, não tem nenhuma chance, não vai. E ainda está fustigando os 2 maiores parceiros econômicos, que são China e Brasil. Então não tem como dar certo, vai fracassar. E vai fracassar muito rápido. E aí uma repórter argentina perguntou o óbvio, né? Se ele não tem medo das manifestações. Ele falou que vai impor a lei. Ou seja, vai reprimir. Aí que entra a questão. O argentino não é brasileiro. Claro que os argentinos deram uma brasileirada, né? O liberalismo identitário e tal. Mas argentino continua não sendo brasileiro. Eles vão para a rua. Eu lembro, foi 2001 que eles derrubaram 2 presidentes, né, faz 2 meses. Fernando de la Rúa e o Rodrigues Sá, né? 2 presidentes foram derrubados em 2 meses. Então achar que o Milei, que inclusive não tem maioria no Congresso, não tem maioria no Congresso. Na verdade, o partido dele elegeu um pouco mais de 10% dos deputados. E os outros partidos, mesmo os que concordam com o programa dele, como os macristas, parte dos radicais, porque a União Cívica Radical é um partido de direita mais tradicional, né? Não é radical no sentido brasileiro da expressão. Radical lá é uma espécie de... O que seria um radical lá? PSDB. Radical lá seria uma espécie de finado PSDB. Certo? Então, assim, eles não vão arriscar queimar o filme deles para salvar o couro do Milei. Isso aí é evidente que não. Então, a pergunta, honestamente, a pergunta a ser feita não é se o Milei vai cumprir um mandato. Ele não vai. Isso é óbvio. A questão é se ele vai conseguir governar por 6 meses. E eu também acredito que não. Eu creio honestamente que não vai conseguir governar por 6 meses, certo? Ele não tem apoio internacional e ele está fustigando os que poderiam ajudá-lo. Então é óbvio que vai ser um fracasso igual todo mundo espera que seja um fracasso. Na verdade, eu penso de verdade que muitos argentinos votaram nele sabendo que seria um fracasso. Mas como um recado para os peronistas que entraram nessa onda, né, meio liberalê, porque... Vamos ser honestos, né, gente? Que presidente horrível foi o Fernandes. Que presidente horrível, que liberalzinho bosta ele foi. E que ministro delinquente foi o Massa. Não é à toa que ele perdeu para um maluco. É óbvio, então, se tivesse sido minimamente bom, poderia ter ganho. Na verdade, gente, 2 coisas. Normalmente você consegue, existe uma chance maior de se eleger o sucessor. E é muito raro na história estatística quem reverte um primeiro turno desfavorável. Normalmente quem perde no primeiro turno, e essa é a tônica, não só na Argentina, no Brasil, no mundo inteiro. Se você perde o primeiro turno, a tônica, a lógica é que você perca também o segundo. E o Milei conseguiu virar. Então a insatisfação da sociedade argentina é patente, é evidente, não pode ser simplesmente ignorada.
É uma insatisfação muito grande com o atual governo e principalmente com os rumos do peronismo. E a Cristina Kirchner, ela percebeu isso, tanto que ela não participou da campanha. Sabe, o silêncio dela foi gritante. O silêncio dela teve 500 décibéis. Eita, ela não participou. Não participou, ninguém viu ela. Como se ela não existisse. Ela está certa, não quis se queimar com massa. Né? Que é uma queimação de filme. Certo? Então, repito, ela é a maior vencedora dessas eleições. Ela é a maior vencedora dessas eleições. Ela é que muito provavelmente vai surgir depois do fracasso cataclísmico dos primeiros meses do governo Milei. Até porque, gente, imagina, ele falou que está preparado para impor a lei, ou seja, para reprimir manifestação de maneira violenta nos primeiros meses, que é quando a cobra vai fumar, e ele não vai conseguir, evidentemente, né? Não vai conseguir. Porque se fosse assim, o Fernando de la Rúa teria conseguido, se fosse assim, o Rodrigo Sá teria conseguido, e nenhum deles conseguiu. Não vai ser um maluco, um insano completo, que vai conseguir. Isso deveria ser mais ou menos óbvio. A gente tem que... Eu vejo os analistas, cara, os do toque-tique, incrivelmente, se acha mais gente sensata do que na imprensa. Porque, veja, uma crítica que eu faço muito ao Pepe, eu gosto do Pepe, eu assisto o Pepe, né? Evidentemente eu não gosto tanto dele quanto do Martianov, é óbvio, né? Pepe ainda tem que comer muito arroz com feijão para ser o Martianov, mas ele não é ruim, principalmente quando ele fala do que ele entende mesmo, ele é bom. O problema das análises geopolíticas no nível mais profundo do Pepe é que ele ignora a situação dos Estados Unidos. Ele faz as análises deles considerando como o grupo eurasiano cresceu, mudou, né, e avançou. Ok, isso ele faz, mas ele ignora o estado dos Estados Unidos, ele ignora a economia dos Estados Unidos, a situação tecnológica, social, política, ele ignora, cara. Ele age como se os Estados Unidos fossem os mesmos de 20 anos atrás. E evidentemente não são, né? E isso faz uma diferença monumental. Correto? Por causa dos analistas da chamada grande imprensa, o que você tem é uma torcida. Você tem uma torcida. Crenças equivocadas que o Milei, não, o governo do Milei. Que governo do Milei, gente? Sério? Nós estamos falando de Argentina. Que governo de Milei? Ele vai realmente conseguir governar a Argentina com essas ideias de jirico dele e com essas decisões estúpidas que ele já está tomando? Não vai. Simplesmente não vai. E eu creio que parcela interessante do eleitorado argentino votou nele tendo isso em conta. Vota para derrubar. Não é igual os manés, né? Se for ruim a gente tira depois. Eles eram desonestos. Eles não estavam preparando para tirar. Eles não estavam pensando em tirar. Eles sabiam que ia ser ruim. Certo? Eles sabiam que ia ser ruim e sabiam que eles mesmos iam tirar. Nem ninguém. Perfeito? Agora na Argentina é diferente. É um país acostumado a derrubar presidente. Você tem um povo acostumado a ir para a rua, por fight. Que a revolução não vai ser televisionada, a revolução não vai ser tuitada, a revolução não vai ser uma lacração, a revolução não vai acontecer na São Paulo Fashion Week, a revolução não vai acontecer em livro para adolescente histérica, certo? A revolução é nas ruas. A revolução é nas ruas. E nas ruas os argentinos têm experiência e larga vantagem. Então, Milei, governo federal, 6 primeiros meses, particularmente, duvido. E duvido muito. Certo? Então eu nem perco tempo, de verdade. Ah, meu Deus do céu, olha só o tanto de enxofre. Opa, achei uma mina, vou recolher. Peraí. Pronto, recolhi uns 200 gramas de enxofre. O que eu vou fazer com esse enxofre eu não sei. Mas, né, temos. Ali, ó. Pelo jeito, isso derrama, gente, quando os vagões estão muito cheios.
certo? Quando os vagões estão muito cheios, sempre derrama enxofre, fosfato, adubo, às vezes soja. Sempre tem alguma coisa nos vagões muito cheios. Mas voltando ao caso, então assim, questão dos BRICS, questão de geopolítica mundial e tal, cara, a Argentina, ela precisa ser salva, certo? Ela precisa ser salva. O inimigo da Argentina, além da própria classe dirigente argentina, né, é o FMI. A China tem condição de resgatar a Argentina do FMI. 40 bilhões para a China é troco de bala, certo? A China tem condição de salvar a Argentina do sequestro. Só que evidentemente ela não vai fazer isso para ajudar o Milei. Isso é óbvio. A China é um país que não faz intervenção, mas também que não é burro. Então, o substituto do Milei, ou a substituta, né, vai ter condição de romper de vez com o FMI, até porque, numa eventual substituição do governo Milei, as instituições vão ser, eu não diria sacrificadas, mas vão ser ressemantizadas, isso é óbvio, né? Porque não está previsto governos, e se o governo for derrubado pelo povo, igual aconteceu 2 vezes, não está previsto isso. Então, quando isso acontecer, coisas diferentes do que a Constituição argentina pressupõe ou prediz irão acontecer, certo? Isso aí é mais ou menos evidente, certo? Coisas diferentes irão acontecer. Ok. E aí, Cristina Fernandes subindo ao poder, eu creio que ela tem uma visão mais à esquerda, mais lulista da coisa e da geopolítica. Então eu acredito que ela faz as substituições que precisa no judiciário, manda o porcaria do Macri para cadeia, que é onde ele já devia ter estado. Não sei o que ele está fazendo fora da cadeia, porque foi ele que quebrou a Argentina, ele é um corrupto, certo? Então resolve o problema com o Macri de maneira definitiva. E aí reposiciona a Argentina. Porque tem que ser um reposicionamento. E não é um reposicionamento cosmético. É um reposicionamento estrutural. Daí resgata a Argentina sob novos termos e reinicializa o país. Certo? A questão da Argentina, e aí vamos falar um pouco de história. O que aconteceu na Argentina para ela ficar assim? 3 coisas: golpes militares, né? Golpes militares. Os golpes militares, a lógica deles foi mais ou menos a do Brasil. A elite agrária perde o poder político, não sendo capaz de retomar esse poder político pelo voto, usa os militares para isso. Os militares, lá como cá, são os pitbulls, né, dos militares. Só que os nossos, e depois os deles, mas isso em grau bem menor, os nossos comem na tigela dos Estados Unidos. Os nossos são cães de guarda, mas que trabalham para os Estados Unidos. Trabalham pela lógica dos militares americanos, a lógica da mamata. Então não dá para comparar os militares brasileiros com os militares argentinos. Entre outras coisas, isso é importante falar, entre outras coisas, porque a Argentina condenou à prisão perpétua basicamente todos os militares envolvidos no golpe militar. Certo? Foi todo mundo condenado, todo mundo preso, bom, todo mundo preso, todo mundo condenado, todo mundo jogado à prisão perpétua. Certo? Um dos ditadores, eu não lembro se o Videla ou o Viola, morreu na privada da prisão. Certo? Morreu na privada da prisão, morreu cagando. Então, por conta disso, o Brasil devia ter feito a mesma coisa. O Chile fez, o Uruguai fez, a Argentina fez. O Brasil deveria ter feito a mesmíssima coisa com os nossos golpistas. Não fez, o resultado foi isso, né? Criou-se uma caça de militares mamateiros,
golpistas, inúteis e incompetentes. O regime militar na Argentina foi muito mais duro que o brasileiro. O brasileiro, o número de vítimas estimado é o que? Em 2000, né? Primeiro eles achavam que era só 500, mas eles estavam convenientemente esquecendo de computar os indígenas que foram massacrados. Certo? Foram massacrados 1.500 indígenas na Amazônia pelos militares brasileiros. Então, 2.000. Na Argentina foram pelo menos 20.000. Tinha a questão dos voos da morte, né? Que eles pegavam as pessoas, colocavam em voos e soltavam em cima do Oceano Atlântico. Né? Sequestrava bebê, fazia. A ditadura argentina foi um inferno. Mas os militares foram punidos com severidade. Então isso modificou muito o papel dos militares na política argentina, mas muito mesmo. Porque quem tem cu tem medo. Então os militares lá não são um ator político. E por mais que o Milei tente ressuscitá-los, você tem a lembrança histórica, né? Além do mundo hoje ser outro, muito diferente, você tem a lembrança histórica de como a sociedade argentina trata golpista. Então eu duvido que eles vão interferir igual o Milei acha que vai. Duvido muito mesmo. Certo? Mas voltando, como esses militares contribuíram para a Argentina se tornar o que se tornou? Com o apoio da elite agrária, a Argentina chegou a ser a 7ª nação mais rica do mundo e foi uma das nações mais ricas do mundo por décadas, muitas décadas. Desde o fim do século XIX até a década de 60 do nosso século, né, do século passado. Porque era uma nação industrializada. A verdade é essa, a Argentina era uma nação industrializada. Era uma potência industrial. Certo? Tecnológica, porque indústria, gente, nenhum país se desenvolve se dedicando a um agronegócio. Essa expressão, ela em si é uma fraude. O que é agronegócio? É para fazer o setor primário, agrário exportador, parecer mais importante do que é na realidade. Você conta como agricultura negócios que não são agrícolas. Como, por exemplo, estou recolhendo alguns tomates aqui. Eu quero a semente deles, para dizer a verdade. Levar lá na minha mãe. Como, por exemplo, a setores a montante. Por exemplo, aqui a fábrica de adubo, fertilizante, a mineração. Você considera isso como agronegócio, mas não é indústria. Certo? E setores a jusante. Por exemplo, a indústria frigorífica, a indústria alimentícia, o comércio, né, de produtos agrícolas. Você considera setores que não são agricultura como parte da agricultura, para tentar inchar a participação do setor agrícola na economia, principalmente nos empregos. Porque a agropecuária produz muito poucos empregos, mas muito poucos, gente. Já expliquei para vocês aqui, no meu município, os falbos são 4, mais um funcionário. Eles conseguem operar todo ano no cultivo de 2.000 hectares. 2.000 hectares de soja e depois de milho ou de sorgo. Certo? Todo ano. 5 pessoas. Certo? Então, olha a quantidade de emprego que gera. Nenhum gera trabalho, quer dizer, é um funcionário. Os outros 4 são trabalhadores por conta própria, né? 2 engenheiros, um é agrônomo mecânico. A esposa de um deles é contadora. E a outra fica no escritório, também tem formação, acho que é administração de empresa, coisa assim. Pronto, eles trabalham para eles mesmos. Incrivelmente, tecnicamente, é agricultura familiar. Mesmo operando 2.000 hectares de terras. Certo? Mesmo operando 2.000 hectares de terra é agricultura familiar. Só que de alta tecnologia. A agricultura não gera emprego. Pecuária menos ainda. Certo? Aí para disfarçar isso, eles inventam esse termo, agronegócio, que é uma palhaçada. É uma palhaçada, não tem fundamento em economia. É uma farsa. Certo? É uma farsa, simples assim. É uma farsa. Então, o que eles fizeram? Golpes sucessivos de Estado
foram criando políticas que destruíram a classe média. Então, diminuíram o mercado consumidor interno da Argentina, porque empobrece os futuros consumidores, né? Porque se você empobrece os trabalhadores, com a desculpa de reduzir custos, o que você está fazendo é empobrecer. Ah, reduzir os custos da mão de obra. É um outro número para você falar, empobrecer as pessoas que se tornem capazes de consumir. E esses administradores bem bosta que tem aqui na América Latina e nos Estados Unidos também, explica porque os Estados Unidos quebraram. Eles consideram mão de obra só um custo e se esquecem que essa mão de obra são exatamente os consumidores. Então, se você reduz custos da mão de obra, né, na verdade, o que você está fazendo? Acabando com o seu mercado consumidor. E foi isso que aconteceu na Argentina. Deixa eu só ver se eu pego umas amoras e já volto. Hoje eu consegui 3 mãozadas de amora. Bati meu recorde. Quanto mais a gente apanha, mais a gente acha, porque a gente vai abrindo espaço nas folhas para apanhar uma e acha mais 2. Então, hoje foi 3 mãozadas de amora. Bati meu recorde. Mas voltando ao nosso assunto, né? A questão aqui é que, para favorecer os interesses da classe latifundiária, agrária exportadora de basicamente carne e grãos, os argentinos foram enfraquecendo a classe média. A classe média consumidora é o motor de qualquer economia civilizada. Veja, o declínio dos Estados Unidos está profundamente relacionado à conversão da classe trabalhadora argentina, da classe trabalhadora americana, de classe média em uma espécie de lumpen. Então, o empobrecimento da classe média americana foi o grande fator do declínio do poder dos Estados Unidos. Porque a quantidade total de dinheiro, ela cresce muito pouco. Tem um provérbio que é muito correto, que só 2 tipos de gente acha que os recursos crescem infinitamente: os malucos e os economistas. E eu já falei várias vezes, em vários vídeos meus, que eu não considero a economia ciência, pelo mesmo motivo que Alfred Nobel não considerava. Ela parte de um pressuposto absurdamente realista e falso. Considera que os recursos sejam infinitos. E aí, a partir daí, a suposta ciência da economia começa a construir seus paradigmas. Mas só que você não pode partir do pressuposto que os recursos são infinitos, porque eles não são. Os recursos não são infinitos. Então não rola, é impossível crescer infinitamente. Para você aumentar a quantidade de riqueza de uma classe, você tem que expropriar a outra. É o que Marx falava, continua sendo válido. Para se formar bilionário, gente, só a título de ilustração, só para se lembrar disso, que às vezes se esquece. 1 milhão de segundos são 31 dias, né? Não, 1 milhão de segundos são 11 dias. E 1 bilhão de segundos, 31 anos. Cara, olha a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. E tem cara que supostamente tem centenas de bilhões. Então nós estamos falando de 3, 4 mil anos. Então, tem uma série de métricas para isso. Que bilionário não deveria existir. E realmente não deveria. A primeira lista de bilionários da revista Forbes, de 1987, tinha 40 bilionários. Hoje eles são o quê? 5, 6 mil? Cara, que loucura! O que aconteceu de 87 para cá? Nesses 35 anos, portanto. Concentração de renda como nunca na história da humanidade. Porque o capitalismo simplesmente não consegue produzir mais riqueza. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que expropriar a riqueza da classe trabalhadora, que é igualzinho o que Marx dizia. Marx não... gente, para com isso. O que Marx falou
está válido e, mais do que isso, está muito bem demonstrado no sistema capitalista atual. Então o que eles fizeram na própria Argentina? Expropriaram a classe trabalhadora, que a economia não cresceu. Tanto que a Argentina não é mais a 7ª economia do mundo, a economia caiu. Comparativamente, a economia argentina caiu muito, mas muito mesmo. No entanto, a Argentina não tinha bilionários e agora tem um punhado. Ou seja, uma concentração de renda absurda. E para aumentar essa concentração de renda, para favorecer essa concentração de renda, duas coisas foram feitas. Favorecimento ao agronegócio, que já explicamos, é um setor parasita da economia. Né? Você vê esses manés da bancada ruralista, o agronegócio é responsável por não sei quantos por cento da economia brasileira, como se o agronegócio fosse uma categoria que existisse. Né? Como se o país que depende da agricultura e da pecuária não fosse exatamente os mais pobres, os mais atrasados. Inventa esses nomes, inventa esses números e não sei o que é o agronegócio. O agronegócio sustenta o Brasil. Já explicamos que é exatamente o contrário. Eles esse ano comeram 300 bilhões de financiamento público. Se você financia a indústria, o desenvolvimento tecnológico, a ciência, as pequenas e médias empresas urbanas, você gera muito mais renda, muito mais desenvolvimento do que financiando 20 mil fazendeiros. Essa é a verdade, cara, essa é a verdade. A verdade é essa. Eles são um setor parasita da economia, de qualquer economia. Kautsky falava isso. Kautsky falava isso no século XIX. Kautsky. Aí você vê esses manés discutindo, a fonte deles é as vozes da cabeça deles. Não. Vamos fazer ciência séria. Lê Kautsky, que explicava direitinho. E ele nem era comunista. Explicava direitinho como a agricultura parasita a economia. Certo? Como se diz, mas atravanca, impede o desenvolvimento da economia. Agora eles não estavam satisfeitos. Na década de 1980 eles deram outro passo importante na direção da forca, que é financiarizar a economia, o que também foi feito no Brasil. A financiarização da economia foi a pá de cal na nossa possibilidade de desenvolvimento. Porque se a agricultura é um setor parasita da economia, tem outro ainda pior, o setor de banco. Nós já explicamos, e qualquer economista minimamente sério vai dizer rigorosamente a mesma coisa. Não tem como a economia crescer no nível dos juros. Os juros sempre vão crescer mais que a atividade econômica. Traduzindo, os juros vão comer parte do crescimento econômico. Quanto maiores os juros, maior a parte do crescimento econômico, da renda dos trabalhadores, da renda dos produtores, da renda dos comerciantes, da renda dos industriais. Os banqueiros vão tomar. Tendo o Brasil os juros mais altos do mundo, o brasileiro paga, a classe média brasileira paga metade dos impostos para sustentar ganho de financista. Certo? Olha a Petrobras. Cara, a Petrobras estava dando mais de 100% dos lucros em forma de dividendo. Olha que loucura, que insanidade, cara. Nós estávamos enriquecendo americanos que tinham comprado a ação da Petrobras. Agora a Petrobras, o governo deu um basta. E esse lucro extra vai ser usado para recomprar a ação. Tá certo? Retomar o controle do Estado sobre a Petrobras. Certo? O dinheiro que o Bozo deu em troca de joia para a esposa, né, dele, trocamos joia para agradar a puta, não sei se vai ser recuperado, né? Porque a Arábia Saudita entrou nos BRICS. Provavelmente o pedágio é não renacionalizar a refinaria que foi roubada. É isso. É isso, cara. Então, esse povo rouba, as privatizações foram um roubo. Fernando Henrique Cardoso pegou dinheiro dos contribuintes dos impostos e emprestou para bilionários escondidos, escolhidos, né, a dedo, comprar as empresas estatais brasileiras. Quer dizer, ele usou dinheiro público para dar para empresários comprar patrimônio público. Foi roubo, cara. Foi roubo contabilizado como venda. É assim que se fica rico. No mundo, de verdade, é assim. Não é trabalho duro. É a participação do Estado no roubo do erário público. Foi isso que aconteceu. E é claro que se empobrece, o povo empobrece um país. Aconteceu no Brasil, aconteceu também na Argentina.
O Brasil, se não ficar esperto, se não se reindustrializar, vai ter o mesmíssimo destino da Argentina. Porque é uma economia dependente do setor atrasado, agrário exportador, e altamente financiarizada, ou seja, em que os banqueiros estão roubando o lucro, os salários e os impostos de toda a população. Essa é a realidade, certo? Então, sobre a Argentina é isso. Para resumir, a Argentina está lascada, nós sabemos por que ela está lascada, e não sabemos se o Milei vai conseguir completar 6 meses de mandato. Tempo a dizer. Até.